essa água que está caindo aí não é por acaso. Né? Vocês estão escutando barulho ali, isso aí chama uma bica, né? Para tomar banho de bica d'água. Essa água, ela tem uma comporta, ele nasce no pé da serra. Aí os escravos fizeram uma comporta para acumular um certo volume de água. Essa água é trazida a nível por aqui, por gravidade, e movimentava aquela roda d'água lá, né? Aquela ruína lá. Infelizmente a parte de madeira se deteriorou, mas na parte de ferro dela ali ainda está ali, né? Essa aí foi a segunda matriz energética da fazenda, que a primeira, os engenhos de início eram movidos à tração animal, né? A boi, cavalo. Então eles tinham um engenho movido à tração animal. Posteriormente foi evoluindo, né? E teve a roda d'água. A fazenda também depois, numa segunda fase, na Revolução Industrial, não ficou atrás. Ela importou da Inglaterra um vapor. A gente depois vai ver aquela parte lá, aquela carcaça, é a parte mecânica do vapor, né? O vapor facilitou muito a vida, né, da fazenda, uma vez que a moagem da cana se dá no período seco, né? A moagem da cana se dá agora, junho, julho, agosto, setembro, então não tem chuva. Por mais que tenha uma água, tinha hora, meu pai até chegou de relatar, quando ele era criança, parava a moagem. Parava porque não tinha água para poder moer a cana. Tá vendo, pessoal? Então só trata de fazer moagem só a partir de agosto em diante, tá bom? Para com moagem agora. Mas moagem tem que ser agora. Olha aqui, pessoal. Ele falou aqui sobre um período importantíssimo dentro da história mundial também, que é a Revolução Industrial. Foi o processo de você sair do processo manufaturado para o processo industrializado. Houve dois momentos ímpares para esse momento. A primeira fase em 1750 e a segunda fase em 1850. Essa é o período em que vai acontecer toda uma revolução, em que vai surgir não só os vapores, como todas as fábricas, enfim, que vai progredir e aumentar o capitalismo no mundo. Perfeito? Tem uma noção do que foi essa parte da Revolução Industrial, enquanto um marceneiro levava cerca de 2 dias para confeccionar uma cadeira, as máquinas produziam cerca de 1000 por hora. Então isso foi um grande conteúdo que vai levar até a guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos começam na Inglaterra a primeira fase, depois na segunda fase, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos. A Inglaterra vai produzindo muito, precisa ter muito para comprar o que produzem e vai criar então o seu comércio até mesmo dentro da América. Quando o Paraguai começa a aparecer dentro e atrapalhar o seu dentro da América do Sul, principalmente no mercado brasileiro, Uruguai e argentino, foi o momento de dar uma forcinha para os brasileiros, porque quando você vê o que foi a Guerra do Paraguai, foi a união de 3 países contra o Paraguai. Toda vez que você ouvir falar que tem brasileiro e argentino junto é para matar alguém. Mas a história é isso. Argentino e brasileiro juntos é para matar alguém. E mataram para mais de 350 mil paraguaios. 82% da população paraguaia foram dizimados com brasileiros, argentinos e uruguaios. Tá beleza? Tudo por causa da famigerado crescimento da industrialização que já chegava. A Inglaterra não poderia perder um dos seus grandes clientes, então temos que tirar aquele que está com expansão. Foi assim que Francisco Solano Lopes foi exterminado também. E não era bonzinho esse filho da puta, era ruim. Mandou matar até a própria família. E depois ainda colocaram ele do Partenon dos heróis. Essa é a primeira parte, nós temos uma segunda ali para mostrar para vocês. Segue a viagem, gente. É. Olha uma coisa interessante, pessoal. Entre tantas outras, mas mais ainda, é isso aqui. Há indícios que até nos dias de hoje ainda existe essa fábrica que fez esse movimento aqui no século XIX. Então seria interessante para quem está fazendo um trabalho de restaurar a questão dos patrimônios, registrar isso aqui com uma foto, procurar na internet e vocês vão tentar localizar
essa fábrica que ainda existe, segundo o comentário interno que veio aqui. Você vê quanto tempo então sobrevive essas coisas aqui lá do inteiro. Aqui você vê, faz uma coisa 2 semanas depois. Tá? Ele estava falando também uma coisa interessante que ele falou sobre a questão da estrutura para se fazer uma grande fazenda, um grande engenho. Você tem que ter a casa grande. E ele disse também sobre a questão da senzala. Senzala onde ficava confinado os escravos, você sabem disso, né? Entre um dos grandes nomes da história que surge como uma referência do Buda foi o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares começa lá, a criação de Palmares começa em 1603 e vai terminado em 1695 com a morte do Zumbi em 20 de novembro de 1695, quando ele foi traído pelo próprio grupo. Aí você pega e olha o que é consciência dele. É digno, ele vai comendo churrasco, tomando banho, fazendo uma coisa, menos consciência que você pode imaginar. Aí aparece um grupo lá na Bahia, precisa da Bahia para buscar alguma consciência dele. Só que você tem que lembrar uma coisa. Por que a Bahia de Todos os Santos? Lá tem 368 igrejas coloniais. Um para cada dia do ano. De segundo, olha, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ainda sobra 3 igrejas ainda. Aqui no centro-oeste do Brasil, como elenquei para vocês, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, só existe 3 igrejas coloniais em atividade. Então estão deixando cair. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito, de 1730, que está lá do lado do Morro da Luz, para nós ali. A igreja de Nossa Senhora do Rosário em Pirinópolis, Goiás, de 1735, e a igreja de Nossa Senhora de Santana do Sacramento, em Chapada dos Guarulhos. 3! E eu estou me dando 0 do que tem. Isso que vocês estão vendo aqui, só tem aqui. E dentro dessa história, a senzala ficava onde está a fábrica. E segundo a história, não teria a parte de cobertura e quem ficava guardando a parte de cima era o capitão de mato que ficava remando e eles que ficavam confinados no sacramento. Para você ver, enquanto hoje é tudo você tirar alguém que fala é a coisa mais difícil. Um escravo desse aí falaria no mínimo 3. Zumbi falava 5 idiomas. Um escravo confinado falava 3. Hoje que nós temos liberdade, mal sai 1. Você tem que buscar até intérprete para isso. Então nós temos a casa grande, o que é a senzala. Aqui a parte estrutural já começa a partir de 1850, portanto ainda estávamos sob a égide da escravidão. Quando acabou a escravidão no Brasil, porque foi o único lugar que ainda havia escravidão. Quando? 13 de maio de 1888. Era um sábado, 2 horas da madrugada, quando foi assinada a Lei 3.353, que ficou comumente conhecido como Lei Áurea. Mas é a Lei 3.393. Antes de acabar, já tinha terminado a moção, que tinha sido feita em Vila Bela, porque o era uma delas. Que ali até o amor novo poderia ter, porque esse amor novo, brancos e negros, jamais poderia ter conseguido uma coisa dessa que poderia em Vila Bela. Era uma forma de atrair um casarão do século XVIII. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Eu quero ver, 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 eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi
zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.